mexer aqui nisso aqui e mexer aqui no óculos. Isso é técnica. Você está entendendo? Eu uso isso muitas vezes durante o dia, mas a minha é melhor, porque eu estou usando o chapéu, o ideal é ficar sem chapéu, mas não tem jeito, então, como é que é mesmo? Paulo? Isso é técnica do cinema inglês, aqueles negócios todos, sabe como é que é? Na época dos rapazes, o povo que escrevia, antes ou depois do Edgar Allan Poe. Paulo, mas fala aí quem é que aqui, tá. Você falou que a carência patológica tem autoassédio, praticamente era óbvio isso. Mas aqui no detalhismo, na crescendologia, não era bom acrescentar no meio o autoassédio? Sim, mas autoassédio, tudo que a gente fala que está neutro ou que está nosográfico, quase sempre tem autoassédio. Eu evito colocar em tudo, porque já tem muita coisa nesse sentido. Mas dentro dessa crescendologia não era necessário... Aí, agora a Rosa estuda isso aí, você sabe, ela na condição de Minerva, tá bom. Ela sabe tudo. Vamos ver o que dá. Quem é mais que tem micrófono? Ninguém mais? Os micrófonos acabaram? Tudo acabou? Escuta, Alexandre, eu estou vendo que você está aí, eu quero ver você se manifestar de vez em quando, faz favor. Outro também é o Luiz, que chegou aqui e não fala nada. Ele esqueceu como é que fala português. É isso? Não. Então, ele tá vexado, que ele não está sabendo falar português mais. O problema dele é esse. Não, eu sei falar português. Você vai falar português? Então, gente, escutem todos, por favor. Muito importante, o que ele vai falar. Olha a declaração do Luiz. O cara, gente, ele é da turma de Hollywood. Veja bem, de Beverly Hills, Sunset Boulevard. Outra coisa, ele é da turma lá de São Francisco. A propósito, quando você for a São Francisco, você vai procurar um rapaz chamado Joaquim Pose. E fala que eu mandei as minhas recomendações para Pose. Lembra, ele é Pose, ele é Joaquim. Agora, ó, uma inteligência esse rapaz, tá? Ele trabalha em São Francisco, ele foi para lá. Mas você fala é homossexual. Ele é homossexual, foi namorado de um amigo meu aqui no Brasil. Depois ele foi embora para lá. É uma personalidade, uma inteligência. Fala com ele que você está indo a São Francisco, e ele conhece muita coisa de Conscienciologia. Tá. Joaquim Pose. Ele trabalhava em turismo, em São Francisco. Acho que eu vou pedir para a Simone contatar ele. Claro, você fala que ele é homossexual, então. Pois é, a Simone seria bom. Às vezes ela vai entender. Mas olha, ele é elegante, educado, alto nível, uma personalidade esse rapaz. Fora de série. Mas fala o que você queria. Na realidade, uma das perguntas que eu tinha, alguém perguntou por ali, mas você falou para ir procurar no dicionário, que era a ginia. Sim. Então. Isso aí tem dicionário aí, depois é só pegar lá em cima. Pois é. Eu não quis falar porque eu queria ver se alguém ia pensar. É sem. Ginia é mulher. Sem mulher. Tá certo? Carência de mulher. Enfim, como é que tem um verbete que eu já falei sobre isso? Como é que chama aquele verbete? Trintão. Uma outra aqui. Sem duplista. Existe um verbete chamado trintão sem duplista. Às vezes é a ginia que está lá atrás. Tá certo? Mas que mais, Luiz? Pensando aqui nas sutilezas e diferenças, tem aqui na parafatologia, sim, na página 6, aí na primeira, que tem a carência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. E logo, na última, tem o desenvolvimento da paraperceptibilidade. Uma coisa e outra, né? Para ver a pessoa como é que está, né? Ela tem que desenvolver para melhorar a carência. Não tem outro jeito. Então a gente coloca aí tudo que precisa. Tem que desenvolver primeiro a carência para logo desenvolver a parcela. Não, ela tem que ver que ela tem uma carência. Tá. E ela dá valor para essa carência. Então ela vai ter que suprir isso aí. Para isso ela desenvolve. O caminho é esse. A carência da sinalética energética para a psique pessoal. A pessoa não sabe nada, zero à esquerda. É aquilo que eu chamo que ela é casca grossa. Agora, o desenvolvimento da paraperceptibilidade. Ela vai querer cada vez mais nisso. Isso aí ela vai ser sempre carente. Porque nunca se sabe o tanto de parapsiquismo que uma pessoa pode chegar, né?
que mais que tem? Vamos falar lá, Djalma. Aqui na página 7, o Homo sapiens inordinatus. Podia entrar um pouquinho mais nisso, explicar o que é o Homo sapiens inordinatus? Inordinatus é aquele que não tem nenhuma orientação, disciplina, método ou ordenação da própria vida. Então é o cara que não tem linearidade de pensamento, é o cara que da síndrome da dispersão consciencial, é aquela pessoa que não cultiva nada que seja de grande enraizamento evolutivo para ela melhorar. Enfim, ela vive um pouco na base do palpite, você está entendendo? Da emoção, do laissez-faire. Às vezes do laissez-faire, o problema, por exemplo, do instinto. O problema todo é esse, é por aí. Antônio, você quer falar? Valdo, essa questão que você levantou aí das pessoas não apreenderem todo o conteúdo daquilo que você está expondo. Então, quando é que isso é homeostático e quando é que é nosográfico? Não, eu acho que é homeostático. Homeostático? Eu te provo. Vê se tem lógica aquilo que eu vou falar. Como aqui a gente trata de muitos temas, os temas básicos que nós tratamos aqui numa tertúlia, às vezes chega a 50, a 60. Já houve caso de 60. Eu sei porque é uma das coisas que eu estava fazendo estudo. Hoje, por exemplo, só de temas que nós falamos aqui, tem exatamente 20 perguntas que eu respondi. Alguns são parecidos, mas são temas diferentes. E agora, e o que perguntaram? E aquilo que eu falei espontaneamente? Então, são mais ou menos 50, no mínimo, em 2 horas. Agora, o que se passa? Quando uma pessoa vê alguma coisa que ela não conhece, a aginia, por exemplo, que ele perguntou, ele vai ficar encasquetado para aquilo e vai querer escrever sobre aquilo, vai ver o que é, vai consultar o dicionário, ele perde a próxima questão. Você entendeu isso? Então, isso é homeostático, é normal. Então, o povo fala que eu tenho paciência, não. Eu estou com racionalidade, que eu vejo que não pode ser de outro lado. Se eu tivesse sentado no seu lugar, seria a mesma coisa. Entende? Eu tenho que ver, sentado no seu lugar, como é que é. Está entendendo aqui que eu estou falando? Então, veja, quando a pessoa boia demais, aí ela está dormindo aqui, ou ela está devaneando, isso é outra coisa. Ela aí vai perder 30%, 40% de tudo que a gente falou aqui. Agora, um que perde assim, pontual, apenas o pontual, uma lacuna aqui, outra lacuna ali, outra lacuna, isso é normal. Com 50 temas é muita coisa. Isso não dá para a pessoa seguir tudo e ela articular bem o pensamento dela. Agora, outra coisa, você já deve ter notado que tudo meu aqui é rapidinho, né? Eu falo as coisas, eu respondo as coisas, tudo depressa, porque tem que ser, senão eu não dou conta de fazer isso. Senão eu vou ficar naquele negócio lá das 1.600 pessoas em Florianópolis. Eu ia para lá e tinha, lá no clube, às vezes 153 perguntas para responder. Depois, quem é que vai dar conta de 153 perguntas? Então eu falava assim, escolha aí as principais, as essenciais, faz uma triagem. E eu às vezes conseguia responder 25, 30, lá em Florianópolis. Mas agora 135? Como é que é possível? Outra coisa, a gente ficava lá muitas horas. Era mais do que aqui, às vezes. Mais de 2 horas. Isso no clube lá. E eram 1.600 pessoas. Enchia por todo lado, aquela situação toda. E outra coisa, havia muitas perguntas super inteligentes. É tanto que o povo mesmo que fazia a triagem, que selecionava, falava assim, Valdo, nós estamos fazendo algumas, mas ela teria outro tanto de perguntas boas aqui no meio. Quais seriam as suas sugestões para o tertuliano no processo? Eu acho que é o seguinte, é o laptop na frente e a pessoa ia anotando tudo que ela tem. E se for possível, ela engolir alguma coisa do verbete antes de começar a tertúlia. Ela engolir. Ela comeu o verbete antes, vê o que é que tem de mais importante nisso aí. Com isso, ela vai anotar aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe, aquilo que vai interessar para ela ver, aquilo que ela quer seguir. Não, eu quero esclarecer isso, então ela anota tudo. É o que a maioria aqui está fazendo hoje. Mas, isso demorou alguns anos, é verdade ou não é, Kátia? No início não era assim, não. Hein? Não dá por causa da eleição. E outra coisa, não adianta, com isso você não vai ajudar. Não vai ajudar. Quando uma pessoa quer, ela tem que continuar estudando. É o autodidatismo.
Não adianta você, quanto mais você der nesse assunto, mais precisa de dar. Então é bobagem, nós temos que fazer mais ou menos. Colocar no mesmo dia, foi eleito hoje, colocar hoje o verbete. O que acontece é que ele só é colocado lá muito em cima. Então não dá tempo. Agora, eu deixo o verbete aqui, geralmente, de manhãzinha. Toda manhã, 8 horas da manhã, eu deixo o verbete sair da mesa. Eu sei, mas olha, o processo eles é que tem que melhorar. Vocês falam para a turma. A gente está pedindo para eles, né? Professor. Agora, outra coisa. O critério que foi estabelecido para lançar o verbete, assim, colocar online, era no mesmo horário quase que a tertúlia. Assim, sim, para as pessoas isso Mas